Hoje eu estou aqui no estúdio com Tomás Neiva e Luca Mendonça, do escritório Matos Filho, e vamos falar sobre Venture Capital, M&A, como é que é o inglês dentro desse mundo, como é que tudo isso funciona, como é que são as operações, enfim. Tomás, muito obrigada por estar aqui. Então, Tomás Neiva é sócio das práticas de M&A e Venture Capital do Matos Filho. Luca, muito obrigada por estar aqui também. Luca Mendonça, advogado das práticas de M&A e Venture Capital do Matos Filho. Obrigada pelo tempo de vocês, eu sei que é precioso. E obrigada ao Matos Filho por colaborar aqui com a gente. Em primeiro lugar, o que é Venture Capital? Bruna, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Bom, Venture Capital é um fenômeno relativamente novo aqui no Brasil. Se a gente olhar historicamente para os Estados Unidos, já é uma prática que se estende lá por várias décadas, e aqui no Brasil, se a gente pensar 10, 15 anos atrás, ou não existia ou existia de uma maneira muito incipiente. Então, é uma ideia relativamente nova aqui. Venture Capital nada mais é que uma fonte de financiamento para as empresas emergentes, as chamadas startups. É uma forma que o mercado encontrou para financiar essas empresas. Se a gente olha, novamente, 10, 15 anos atrás, e se você fosse um empreendedor, um fundador de uma startup aqui no Brasil, e você procurasse maneiras de financiar o seu negócio, você teria que ir para os métodos tradicionais de financiamento. Pedir empréstimo no banco. Bater na porta de um grande banco. E provavelmente você não conseguiria. Porque você não teria garantia, né? Exatamente. Qual é o seu histórico de atividades, o histórico de receita, o que você pode me dar de garantias? E a resposta, no caso das startups, muitas vezes é nada ou muito pouca coisa. Então, não tinha uma forma de financiamento específica para esse tipo de negócio nascente, né? E o Venture Capital vem para preencher esse gap e permitir que empresas emergentes, ainda com pouco histórico, consigam se financiar. Basicamente é isso que é o Venture Capital, e é isso que o Brasil desenvolveu muito nos últimos 10 anos, e hoje a gente tem um ecossistema em pleno funcionamento aqui no Brasil. Mas quem é esse Venture Capital? É um banco? É uma outra empresa? Como é que ele confia numa startup se ele não tem garantia? Como é que é a prática disso? Eu vou começar aqui, eu acho que o Luca pode complementar. São vários os players que podem ser o provedor de recurso da startup. Isso depende muito da fase que a startup se encontra. Para as startups ainda muito incipientes, a gente tem alguns conceitos de possíveis fontes de financiamento externo. Primeiro, dando um passo atrás e utilizando aqui um termo em inglês típico dessa indústria. Tem um conceito que é bootstrapping, que é o conceito que diz quando a startup ainda está evoluindo com recursos dos próprios fundadores. Se autofinanciando. E aí a imagem é interessante porque é como se fosse a alça ali da bota, que ajuda você a se calçar sozinho, né? Esse é o conceito de bootstrapping. Mas à medida em que a startup evolui, ela vai precisar fatalmente de capital externo em algum momento. E aí o primeiro que aparece normalmente, também é um termo em inglês, o mercado chama de Triple F, que é Family, Friends and Fools. And Fools. O And Fools é o mais engraçado. Explica pra gente o que é isso. Que são ou os familiares que estão ali perto, né? O famoso patrocínio, amigos, ou algum desavisado, né? O Fools no sentido de algum bobo que está por ali e resolve financiar uma startup numa fase ainda muito incipiente. Que é um risco muito grande. Que é um risco muito grande. Provavelmente ali ou dá certo e você acaba pegando carona no sucesso da startup, ou na grande maioria dos casos dá errado. Você perde o seu dinheiro. Perde seu dinheiro. Depois disso, geralmente o player que aparece como financiador são os chamados investidores anjo. Que são ou pessoas que têm patrimônio e resolvem investir. Como pessoas físicas, né? Como pessoas físicas. Aí a ideia que está por trás disso, também utilizando um termo em inglês, é o give back, né? É o cara que já prosperou no mercado, tem um patrimônio acumulado e quer de alguma forma devolver ao mercado investindo em empresas incipientes. E eventualmente já pode até ter um know-how que vai agregar para o negócio da startup. A gente chama isso de smart money, né? Que o cara contribui não apenas com o dinheiro para a startup crescer, mas também com ideias e conexões e networking. O que às vezes é muito mais valioso do que o próprio montante que a pessoa investe. Exato. Né? Aí o smart money é um conceito também fundamental desse mercado, que é muito além do cheque. Muito então, além do cheque. Imagina um executivo que é CEO de uma empresa do setor, sei lá, de telecomunicações. Quando ele investe numa startup de telecomunicações, muito mais que o cheque que ele está assinando, ele está
aportando ali também conexões, conhecimento. Provavelmente ele vai estar no conselho, então, Sim. Conselho do Smart Money. E aí, só para completar assim, um pouco os players, na medida em que a startup vai avançando, aí começa a encontrar investidores mais sofisticados. Então, o Venture Capital é esse investidor que investe maior soma? Depende. Venture Capital pode ser entendido como toda essa jornada. Ah, entendi. Uhum. Agora, quando você ouve falar de investidores de Venture Capital, a imagem que vem à cabeça são desses investidores mais sofisticados. Com cheques maiores. Com cheques maiores. Quando alguém fala assim, eu recebi um investimento de um VC, provavelmente não está falando nem de um Triple F. A gente está falando de uma rodada B, C, né? Provavelmente está falando já de um... Na verdade, é um fundo de investimento, né? Na forma de um fundo de investimento, que faz que assina esses cheques mais maiores, assim. Mas aí é a startup já numa fase um pouco posterior, não sei se... acho que além desses fundos também, uma outra tendência que a gente tem visto no ecossistema de Venture Capital é corporações que também estão enxergando o potencial de valorização e de desenvolvimento de tecnologia que elas podem utilizar nas suas próprias operações. Então, alguma startup que tem algum software, alguma solução inovadora que, para o mercado de logística pode ser um grande diferencial. As empresas agora estão começando a enxergar isso com outros olhos, né? Então, se a gente fizer uma parceria aqui com eles, será que a gente não consegue ter algum ganho de eficiência, uma sinergia bacana com o que a gente já tem hoje em dia? Às vezes você fazer um investimento aqui numa dessas startups, ou eventualmente até comprar 100%, que seria um M&A, acaba sendo mais barato do que você desenvolver isso internamente. Exatamente. Então, hoje em dia, acho que além dos fundos de VC, né, que tem essa lógica de tentar multiplicar o patrimônio, multiplicar o capital investido, acho que as grandes corporações também têm olhado esse ecossistema com outros olhos. A gente vê Google comprando startup, não vê? Amazon comprando startup, então em vez deles... E eles teriam dinheiro para começar do zero, mas a gente está falando de tempo também, né? Esse ponto que o Luca trouxe realmente é muito importante para mostrar como o mercado tem se movimentado. Eu diria que hoje não tem grande empresa no Brasil que não esteja olhando o mundo da inovação e das startups. Elas se encontram em diferentes fases de desenvolvimento, umas ainda muito incipientes e outras com estruturas já consolidadas para investir em startup. Mas estão todas virtualmente olhando esse mundo. E eu acho que a razão para isso é exatamente essa. Você ter a pretensão de você internamente ter uma equipe capaz de desenvolver as melhores soluções para o mercado... Em várias áreas? Em várias áreas impraticável. É impraticável. Então, até porque aí você não investe mais no seu core, né? Exatamente. Então, você fica criando empresas dentro da sua empresa. Toda empresa tem o departamento de inovação, né? De desenvolvimento ali, de pesquisa e desenvolvimento, mas é impraticável realmente pensar que esse departamento vai ser capaz de acompanhar toda a evolução do mercado e a disrupção, né? Então, as empresas não querem correr o risco de repente, se verem surpreendidas por uma novidade que possa disruptar totalmente... Disruptar, essa palavra existe? Hoje em dia existe. Aí vocês mexem aí na edição. As empresas simplesmente elas não querem correr o risco de repente, se encontrarem com uma solução fora da organização que modifica completamente ali o modelo de negócios dela, né? E aí, voltando também aos termos utilizados em inglês, você tem um conceito de corporate venturing, que é um conceito mais amplo de que são todas as iniciativas que as grandes empresas estão fazendo ligadas à inovação, não necessariamente investir em startup, pode ser criar um hub de startup só para estar ali próximo da inovação, pode ser criar um programa de aceleração sem necessariamente investir, pode ser efetivamente colocar dinheiro nas startups. E aí, quando isso ocorre, aí você tem um conceito de CVC, que é Corporate Venture Capital, que é quando a empresa coloca dinheiro. Então, você tem Corporate Venturing como um conceito mais amplo e Corporate Venture Capital quando efetivamente fazer investimento em startup. Maravilha! Obrigada, até uma próxima. Obrigado. Obrigado, Bruno.